sem acreditar no que eu estava lendo. Como você reagiria diante de uma mensagem como essa de um recrutador? Na hora eu não acreditei. Eu falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas rapaz, como assim? Como que quem está desempregado não tem compromisso? Eu não sabia qual que era o sentimento. Eu passei esses dias sem saber bem o que eu estava sentindo com aquilo. Posso imaginar a rotina de tantos compromissos de um desempregado, disse o homem responsável pela contratação. E não parou por aí. O deboche veio acompanhado de mais uma atitude desrespeitosa. Sempre difícil contratar quem tem filhos mesmo. Uma dica: foque no que quer. Para Samara, esse foi o estopim. Fiquei assim, muito indignada, com muita raiva, assim, e eu penso que não é somente o Fábio, não é somente a empresa dele, são outras empresas também. É todo um sistema que coopera para que isso aconteça. Samara nunca imaginou que passaria por uma situação como essa. Principalmente porque foi o próprio recrutador que entrou em contato dizendo que recebeu o currículo e percebeu que o perfil encaixava perfeitamente na vaga. Ela estava animada para a entrevista online de emprego. Cerca de 10 minutos antes da hora marcada, mandou uma mensagem. Pediu o link de acesso. Porém, nada do recrutador responder. 3 horas depois, o homem identificado como Fábio respondeu, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, podemos começar? Samara explicou que não poderia conversar naquele momento. Foi aí que ele deu início à humilhação. Como se a interessada na vaga tivesse que estar 24 horas disponível para a entrevista. Em choque, ela ainda se explicou. Disse que estava se organizando para levar o filho na escola e que também estava no meio do preparo de um pudim, uma encomenda que ela pegou justamente por estar desempregada. Quando entendeu o tom da conversa, Samara então se posicionou. Não acho difícil trabalhar com quem tem filho. O mais difícil é trabalhar com quem não respeita o outro. Boa sorte na contratação e principalmente para quem for contratado. A pessoa vai precisar. Sem acreditar naquilo, eu falei que difícil era trabalhar com pessoas que não respeitam o outro, que não respeitam o tempo do outro. E aí ele mandou uma mensagem falando que eu não era o perfil que ele estava procurando. Mano! Galera, uma entrevista de emprego tem um único propósito: de classificar, de selecionar os candidatos mais aptos para aquela vaga de emprego. Por isso que perguntas que não tenham relação direta com o trabalho, com a função que você vai exercer, não podem ser feitas. E atenção! E mesmo que tenha relação com o trabalho, a pergunta será considerada abusiva se ela tiver caráter discriminatório. Não são permitidas perguntas pessoais ou íntimas. Por exemplo, perguntas de natureza familiar, convicções religiosas, posicionamento político, orientação sexual, se o candidato é casado ou pretende casar, se pretende ter filhos. Isso pode ser considerado discriminatório. No caso das mulheres, é terminantemente proibido perguntar se está grávida ou se pretende ter filhos. Também não pode perguntar se o trabalhador tem alguma deficiência ou o estado de saúde dele. Até mesmo a pergunta sobre onde o trabalhador mora deve ser evitada. Ou seja, as perguntas da entrevista devem estar relacionadas diretamente com a função, com o trabalho que o trabalhador vai exercer, e não podem gerar nenhum constrangimento, invadindo a intimidade, a privacidade do entrevistado. Isso pode caracterizar conduta discriminatória e gerar indenização.